E aí galera, tudo bem? Bora para mais uma aula? Meu nome é Jonathan e o tema da nossa aula de hoje é cadeia e teia alimentar. Para começar, gostaria de convidar você a observar nessa imagem quem são os componentes bióticos e os componentes abióticos. Observe que para ser biótico precisa apresentar o ciclo da vida, ou seja, ele tem que nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E aí, conseguiu identificar? Então vamos lá. São componentes bióticos animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários. Pois é, temos alguns aí, né? Já componentes abióticos são luz solar, temperatura, umidade, água, vento, entre tantos outros que podemos identificar inclusive na imagem. Quero lembrar que os seres vivos interagem uns com os outros com os componentes não vivos, ou seja, ele se relaciona com outros seres vivos e também com o ambiente. E essa relação forma o nosso ecossistema. É importante essa relação, pois permite que os seres vivos se reproduzam e obtenham energia e matéria. Grave, que eles obtenham energia e matéria. E essa energia e matéria é necessária para o seu desenvolvimento e manutenção, além de auxiliar na sua proteção. Então, com isso, nós temos as relações alimentares, que é por onde eles obtêm a energia e a matéria. Lembra? Todos os organismos necessitam de energia e matéria. E eles são classificados de acordo com a capacidade de produzir seu próprio alimento. Vou citar alguns aqui, como os produtores. Eles são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento a partir de componentes simples do meio abiótico. A luz solar, por exemplo. Um exemplo aí de produtores no meio aquático são as algas, né? E no meio terrestre, os vegetais em gerais. Um outro classificado são os consumidores. Esses são aqueles que não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de outro ser vivo para obter a energia e a matéria. Nós temos dos principais, aí, dos diversos, nós temos três principais. Quem são? Os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Sendo que os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais ou de seres produtores. Vegetais no meio terrestre e outros seres produtores, como o fitoplâncton e as algas no meio aquático. Aí os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, ou seja, carne, né? Eles se alimentam da carne. E aí nós temos os onívoros. Como exemplo, aí citei a galinha. São aqueles que se alimentam tanto de animais como vegetais, além de outros organismos produtores. Nós somos onívoros. Nós, seres humanos, somos onívoros. Temos aí também um outro classificado, que é os decompositores. Esse grupo ele é responsável, ele obtém energia quando ele quebra a matéria orgânica, liberando, e ele tem a capacidade também, nesse instante, de liberar substâncias ao ambiente em composição simples. Ou seja, uma laranja que sofreu a decomposição, que apodreceu, ela vai se desfazendo, então primeiro vai fazer aquele cheirão, até que vai chegar um momento que ela vai se transformar em substâncias simples, como fósforo, nitrogênio, que são necessários ao ambiente. E isso retorna para o ambiente. A gente vai entender melhor isso depois. Cadeia alimentar é quando um ser vivo se alimenta de outro, ou seja, acontece sequencialmente a transferência de energia. Isso ocorre desde produtores até consumidores, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, aonde nós temos a luz solar, ou seja, energia luminosa, que é transformada pelos produtores em matéria, e aí começa o fluxo, né? O fluxo da energia. O gafanhoto se alimenta
dos vegetais, que por sua vez o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra do sapo, o gavião da cobra. Ok? Então isso é uma sequência de transferência de energia entre os seres vivos. Observe que os fungos e as bactérias, eles decompõem, ou seja, quando esses seres vivos morrem, completam o seu ciclo da vida, fungos e bactérias começam o processo de decomposição para devolver a matéria de forma inorgânica, ou seja, vai devolver como componentes químicos à natureza, ok? Então isso nós chamamos de cadeia alimentar. É uma linha, né? É uma sequência, ok? Então aqui, um outro exemplo. Na base sempre, o primeiro dessa cadeia sempre vai ser o produtor. Depois, o consumidor primário. Depois, o consumidor secundário, terciário e assim por diante. Observe que todos perdem energia para o ambiente. Os produtores, um pouco mais. Os consumidores e assim por diante até chegar um pouco menos, tá? Então vai perdendo essa energia. Mas essa energia também é passada. Se a gente observar a pirâmide, algo que está aqui no produtor vai sendo passado para o consumidor primário, secundário e terciário. Então essa energia também é passada. Lembre-se que todos eles morrem e, portanto, começa o processo de decomposição. Quem faz isso? Fungos e bactérias. Ou seja, a energia também vem para eles, ok? E aí nós temos as teias alimentares. Teia alimentar nada mais é que um conjunto de cadeias. Ou seja, se a cadeia é uma linha reta, a teia lembra muito realmente uma teia de aranha, onde nós temos um emaranhado. Fica melhor aí na imagem. Olha aí, ó. Por exemplo, a árvore. Quem se alimenta da árvore? A zebra. E assim vai indo até chegar no último consumidor. Então, observe que são vários caminhos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, um vegetal, a zebra se alimenta, o coelho se alimenta, aí o rato se alimenta. Ou seja, de cara eu já vou ter 3 caminhos. Então, a zebra vai até a onça, gera 1. Vegetal, coelho, cobra, gavião. Outro. Vamos lá. Vegetal, coelho, onça. Já é outro. Vegetal, coelho, gavião. Outro. Vegetal, rato. E aí o rato vai gerar mais 3 caminhos. Então, veja como isso é todo embaranhado, ok? Todo misturado. Então, são diversas cadeias que vão formar uma teia. Então, aí, uma representação. Vale lembrar que o desequilíbrio nas relações alimentares ocorre principalmente por interferência do humano e tem gerado mais de milhões de extinção ao longo da nossa história. Só no Brasil nós temos mais de 100 animais ameaçados de extinção. E o que nós podemos fazer? Observe. Aqui nós temos uma cadeia, certo? Que começou pelos fitoplânctons. Imagine que ele serve de alimento para o krill. O krill é muito consumido pelos chineses, pela parte oriental, né, do nosso planeta. Ele é muito consumido como alimento. Ou seja, se esse animal, esse ser vivo, deixar de existir, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um excesso de fitoplânctons, que servem de alimento, porque ele não terá o seu predador. E todo o restante da cadeia corre o risco de entrar em extinção. Então, se a gente retira um animal dali, nós podemos causar o aumento de uma espécie e a diminuição, podendo levar até a extinção. Aqui no Brasil, um exemplo claro de um animal que foi tirado de um lugar e não tinha o seu predador. Acho que todo mundo já ouviu falar do pardal.
Não sei se você sabe, mas o pardal não é natural do Brasil. Ele veio junto com os portugueses e ele não tem o seu predador. Por isso que hoje nós vemos um número muito grande dos pardais aqui no Brasil. E isso porque não tem o predador. Mas lá, quando a gente vai para a Europa, existe lá? Existe. Tem o predador? Tem. Então isso causa um equilíbrio em toda a cadeia, em toda a teia alimentar. Lembre-se, o principal causador do desequilíbrio é nós, humanos, ok? E aí, para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase. O homem surgiu, evoluiu e conquistou o topo da cadeia alimentar. Está no auge de sua evolução. Se tornou o animal mais inteligente, porém, ainda não aprendeu a cuidar do lugar onde mora. Tchau, tchau. Até mais. E deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau, tchau.